Boa noite. Confira os principais assuntos de hoje no Leme Notícias. Ministra garante que preço dos combustíveis sofrerá redução. Corpo de Bombeiros de Araras comemora a Semana de Prevenção contra Incêndios. Preço do gás de cozinha pode cair até 12%. Nova secretária prepara planos para a educação. E ainda, saiba o que aconteceu na sessão da Câmara Municipal. Terça-feira, 1º de julho, o dia a dia de sua cidade você acompanha aqui no Leme Notícias. Nós voltamos a seguir. Fique ligado. O prefeito Geraldo Macarenco demitiu ontem a secretária da Educação, Maria Olga Peixe Bonfante Anitelli. A atual vice-prefeita foi procurada pela reportagem, mas preferiu não se manifestar nesse momento. O prefeito Macarenco viajou para São Paulo e só vai se pronunciar talvez amanhã. A substituta de Maria Olga é a professora Giovana Espadoto. Giovana, como é que você soube que seria a nova secretária da Educação? Ontem, dia 30 de junho, o prefeito, o Dr. Macarenco, me chamou em seu gabinete e me fez a proposta, dizendo que, me oferecendo o cargo, e foi aí que nós conversamos e eu acabei aceitando, porque eu já sou da área, trabalho, sou diretora de escola, já estou na rede há 10 anos e resolvi aceitar, a partir do momento em que é a área que eu trabalho. E agora, quais são os seus planos como secretária? Dentro das possibilidades, eu ainda estou me inteirando dos assuntos, mas dentro das possibilidades, gostaria de dar continuidade aos trabalhos que vêm sendo realizados e o que a nossa equipe aí achar que precisa ser mudado, nós mudaremos e o que puder permanecer, continuará. Muito bem, quero agradecer aí a nova secretária de Educação, que fez questão em nos receber, mas infelizmente ela não tem ainda acesso a todas as informações, está chegando agora na Secretaria de Educação, mas nos prometeu futuramente uma entrevista um pouco mais ampla relacionada à sua pasta. E hoje também eu quero registrar, e com muita alegria, mais um que vem se juntar a nós aqui no nosso departamento de jornalismo, como comentarista, fazendo ao lado do Ney Dositese e também do Paulo Henrique Floriano, o nosso querido Paulo Aranha Peixe, doutor Paulo Aranha Peixe, advogado. Paulo, obrigado pela presença, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. E como primeira bucha, eu já pergunto para você, prefeito e vice nunca chegam ao final do mandato juntos aqui em Leme, né? Faz tempo já, hein? Aqui em Leme sempre houve esse fato. Os prefeitos nunca se entenderam com os vice-prefeitos. Isso nós conhecemos desde a época da gestão de Vitório Bonfante até a presente data. Infelizmente, o prefeito Dr. Geraldo Macarenco, se houve desfeito o casamento político com a vice-prefeita Maria Olga Bonfante, quero aqui dizer que desconhecemos as causas da demissão da professora Maria Olga e gostaríamos de tecer comentários após quando o prefeito Geraldo e a professora Maria Olga se fizessem presentes aqui ao estúdio para as suas considerações. Muito bem. A polícia registrou ontem um furto de linha telefônica. O indiciado Valei Pereira dos Santos, de 20 anos, jogador de futebol, usou uma chave de metal para abrir o orelhão da Avenida Joaquim Lopes Águila, próximo ao estádio Bruno Lazzarini. Valei conectou seu celular com o orelhão e falou com o tio, que mora em Tocantins. O gerente da agência do Bradesco em nossa cidade, Paulo César Maldonado, disse que uma pessoa não identificada danificou um caixa eletrônico do banco. Em razão do dano, a microcâmera acoplada ao caixa parou de funcionar e momentos mais tarde é que o alarme disparou. O juiz de direito de Volta Redonda, no estado do Rio, Francisco das Chagas Ferreira Chaves, de 46 anos, foi detido na rodovia Anhanguera, em Pirassununga, com outros 9 funcionários do Fórum da cidade carioca, com armas e bombas de fabricação caseira na manhã desta terça-feira.
Os suspeitos estavam em 3 carros, sendo que 2 veículos acabaram apreendidos por estarem com a documentação vencida. Nos carros, os policiais encontraram 2 pistolas, um revólver calibre 38, um rifle e 4 bombas de fabricação caseira que seriam utilizadas para a pesca. Nem o juiz, nem os funcionários do fórum tinham porte ou registro das armas. Os suspeitos estão prestando depoimento à polícia de Pirassununga. No próximo bloco você confere: Corpo de Bombeiros de Araras comemora a Semana de Prevenção contra Incêndios. Nós voltamos já já. O Corpo de Bombeiros de Araras está comemorando a Semana de Prevenção contra Incêndios e, em razão disso, palestras e demonstrações a respeito do assunto. Nossa equipe esteve lá para conferir. A Semana de Prevenção contra Incêndios é comemorada justamente na semana do Dia do Bombeiro. Nós conversamos agora com o Sargento Ricardo. Sargento, o que vocês vão estar desenvolvendo aqui nessa semana? Durante essa semana, nós estaremos desenvolvendo palestras, de prevenção contra acidentes, demonstrando o material que por muitas vezes é desconhecido do público, o material que nós trabalhamos, até porque o povo é sempre o nosso maior parceiro no momento das ocorrências. Além disso, a tentativa de conscientizar para que se evite novos acidentes, o que vem acontecendo, infelizmente, de forma crescente na nossa cidade e região. Quem pode participar dos eventos? Qualquer um do povo pode participar dos eventos, principalmente, como sempre, as crianças e escolares que estão sempre agendando e nos procurando, mesmo durante todo o ano, e também qualquer um, mesmo que individualmente ou de uma forma familiar, haverá sempre um homem do Corpo de Bombeiros preparado para palestra, demonstração de nossos materiais. Quais são os maiores problemas que vocês vêm enfrentando com relação a incêndios? Os maiores problemas que nós enfrentamos agora, na época de inverno, são os problemas de queimada. Porque a queimada, ela é causada pela queima não assistida de folhas, porque a umidade relativa do ar ela cai, então as folhas ressecam, o senhor ou a senhora pretende limpar a sua casa, e aí então ele faz grandes montouros de lixo e incendeiam, e por não estarem nas proximidades, perdem o controle desses incêndios. Nós pediríamos então para que essas pessoas fizessem montouros ou montes menores e assistissem a essa queima para que se evitassem a perda ou a ocorrência de grandes incêndios. Que outros conselhos o senhor tem para passar para o pessoal de casa? Nós diríamos hoje que um dos graves problemas que vem sendo de forma crescente é o vazamento de GLP, ou gás liquefeito de petróleo, ou ainda conhecido como gás de cozinha. Esse gás ele deve estar sempre de um local arejado, fora do cômodo residencial, de uma forma encanada para fora da sua casa e longe, no mínimo 2 metros, de ralos e caixas de esgoto. Tendo em vista que o gás de cozinha ele é 3 vezes mais pesado que o ar e ele se acumula de 1 metro para baixo. E aí então ele pode ocasionar com o faiscamento, até mesmo com o crepitar ou o arrastamento de pés, ele pode causar uma explosão ambiental que pode levar a um acidente que nós não desejamos que aconteça na residência de nenhum dos munícipes ou dos nossos conhecidos. Obrigada, Sargento. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Muito bem, nós estamos aí, nós não temos o nosso Corpo de Bombeiros, está aí a nossa homenagem a esses valorosos soldados. E com relação aos nossos Corpo de Bombeiros, me parece que se houver aí um acerto político, nós teremos aqui uma união entre Prefeitura e Governo do Estado e quem sabe, né, Paulo? Eu acho, porque inclusive, como nós sabemos, já existe uma área destinada para a construção da sede do Corpo de Bombeiros, no Jardim do Bosque. Isso já vem vindo, essa doação, de outros prefeitos anteriores. Entendemos que o Corpo de Bombeiros para a cidade de Leme é de real importância para evitar para combater aos incêndios, conforme bem demonstrou o policial militar, não é? E há um outro aspecto a se considerar.
o Leme não tem corpo de bombeiros e o que, aí, sendo assim, dificulta a vinda para cá de empresas. Novas empresas. Porque todas as empresas, ao se aportarem nas cidades, para onde elas se chegam, logo elas questionam a respeito da presença de corpo de bombeiros. E Leme está sem corpo de bombeiros há muito tempo. Entendo que a prefeitura deveria agilizar para Leme a vinda do corpo de bombeiros o quanto antes. Vamos aguardar. Existe aí um entendimento e entre a prefeitura e o comando do corpo da polícia do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, no sentido de que a prefeitura entraria com o chassi de um caminhão, esse caminhão seria naturalmente adaptado e depois mais o pouso e alimentação, enfim. Nós teríamos aqui um pequeno grupo contra incêndio. Perfeitamente. Como capacitado. Já assistimos aqui a explanação do vereador Simeone a respeito, isso. E do vereador Clóvis Bintamorim. Que foram os dois que conversaram lá em São Paulo. Exatamente. E nós queremos lembrar também que amanhã nós mostraremos uma matéria um pouco mais longa a respeito dos bombeiros, já que é o Dia Nacional dos Bombeiros. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de concordata preventiva e decretou a falência do laboratório Enila, fabricante do contraste radiológico Cenobar, que pode ter causado a morte de mais de 20 pessoas. A determinação foi tomada pelo juiz da primeira vara empresarial do Rio. Ele alegou que o laboratório, que também havia solicitado um prazo de 24 meses para quitar suas dívidas, não tinha condições para pagar seus débitos de mais de 4 milhões de reais. Até que, enfim, a justiça se fez rápida, hein, Paulo? Eu também estou de acordo. Eu acho que nada mais justo que esse juiz da primeira vara empresarial do Rio ter tomado essa atitude rápida, pondo fora de circulação este laboratório que vinha fabricando esse medicamento pernicioso à população, inclusive causando mortes aí a diversas pessoas. E os familiares dessas pessoas devem entrar agora com uma ação contra o laboratório? Deveriam entrar contra quem de direito, com ação de indenização, apesar que a ação de indenização não vai pagar a vida da pessoa, mas eu acho que esse laboratório não poderia ficar impune sob hipótese alguma. Mas mesmo com a falência decretada, como ele teria recursos para poder pagar essas ações? É um problema. Com a falência decretada, haverá agora o chamado rateio dentre todos os credores, o que eu acho impossível realmente qualquer satisfação por parte do laboratório faça uma indenização vultosa aí a quem de direito. Entendo que no momento seria difícil. Não tem como pagar? Não tem como pagar. Não adianta. Não adianta. Então, as famílias vão ficar no prejuízo. É aquela história. Nós caímos sempre na impunidade, certo? Vão ficar aí impunes as mortes que causaram, as famílias prejudicadas. Mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas. O preço do botijão de gás de cozinha já poderia estar custando pelo menos R$ 26,17 em média nas revendedoras do estado de São Paulo. O novo valor seria R$ 2,90 menor que a média praticada no estado em junho, que era de R$ 29,07, segundo a Agência Nacional de Petróleo. A insatisfação com os preços do gás e dos demais combustíveis não é só do consumidor e já chegou ao Comitê de Política Monetária do Banco Central. Segundo uma empresa de consultoria de São Paulo, a redução de preços para o consumidor poderia ser até maior, de 10% a 12%. E o preço do botijão poderia variar, a redução de R$ 2,00 a R$ 3,50. Nós conversamos agora com um dos proprietários de depósito de gás aqui de Leme. O senhor já recebeu algum comunicado da companhia a respeito dessa redução? Não, ainda nós não recebemos nenhum comunicado. O único comunicado que a gente recebeu da companhia até agora a questão de preço é que hoje, dia 1º, vai ter um aumento de custo no P13. Em relação aos revendedores, você acha que eles teriam prejuízo nessa redução? Correto, porque
simplesmente a companhia aumentando hoje o preço do gás hoje, como eu tenho dito, e a redução do governo de R$3 mais ou menos, que foi dito pela imprensa, a gente vai ficar no prejuízo, né? Como o senhor analisa essa redução do governo agora, nessa época? Bom, a redução do governo nessa época pelo botijão de gás, porque uma que ele está muito alto, porque a dona de casa não consegue, qualquer chefe de cozinha não consegue comprar o gás no preço que está atualmente. E pela também a queda do petróleo lá fora também, a queda do petróleo, porque ele aumentou muito através da guerra do Golfo. E agora, com a queda da redução do petróleo, então vem a cair tanto o gás como os outros derivados também. Ou seja, então, isso seria bom apenas para a dona de casa que usa, assim, diariamente um botijão de gás por mês e não para os revendedores. Você analisa como isso? Para o revendedor não vai ter lucro nenhum a queda do produto. Por quê? Porque a companhia ela vai aumentar o produto para nós e depois, na hora que vir repassar a queda que o governo vai estabelecer, a gente vai ficar no prejuízo ainda, né? Porque vai sair do bolso nosso essa queda. E o senhor acredita que há novas possibilidades de aumento no botijão de gás após isso daí? Do governo eu acredito que não, porque ele já está reduzindo só se caso o petróleo tenha alguma alta lá fora, né? E tendo alta, eu acredito que sim, mas no momento eu acredito que não vai ter mais nenhuma alta, não. Tá ok, muito obrigado. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Quem vai arcar com essa situação aí é justamente aquelas famílias mais humildes que não têm condições de comprar um botijão, hoje na faixa de R$30, R$32. É muito caro, né, Paulo? Eu também acho. Eu acho que, como sendo de primeira necessidade, o governo deveria imediatamente intervir nos preços e forçar a queda desses preços ainda para baixo. Eu entendo que ainda está caro, que se a 26,17, se pudesse custar 26,17, ainda é caro. Poderia cair mais ainda, porque realmente, como você bem afirmou, o gás é usado de forma para toda a camada social, mas quem mais se prejudica são os menos favorecidos na compra do botijão de gás. E tem muita gente voltando a cozinhar na lenha já. A lenha, como antigamente, não é? A lenha. E eu entendo que realmente hoje o botijão de gás está custando muito caro. Deveria realmente baixar mais ainda. E nós sabemos que o Brasil hoje é autossuficiente na produção na prospecção de petróleo e derivados de petróleo. Não justifica de forma alguma o preço do gás hoje a 30 a R$32. Muito menos a 26, devia baixar mais. E não só o gás, os combustíveis também. Os combustíveis de petróleo, os combustíveis, os derivados de petróleo, gasolina, etc. Você vai ver daqui a pouco, saiba o que foi discutido na sessão da Câmara. Nós voltamos já já. A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse que o preço da gasolina no Brasil terá uma redução significativa. Sem entrar em detalhes, ela enfatizou que o arroxo na fiscalização dos postos e a redução de custos nas refinarias irão ajudar na queda dos preços do combustível. O preço do refino deve cair em breve. Esperamos que o repasse para as bombas seja feito de forma ágil, afirmou. A ministra não estipulou prazo para que isso ocorra. Está aí outro assunto relacionado a combustível. Sem dúvida. Na hora de abaixar, ninguém sabe quando, que jeito, que porcentagem. Exatamente. E como vai fazer. Eu entendo que a ministra Dilma Rousseff está em um caminho certo, mas tem que ser enérgica, porque nós estamos cansados de ouvir sempre as mesmas histórias, certo? Agora, que o preço da gasolina tem que cair, tem, porque é o mesmo comentário aqui, guardadas as suas devidas proporções, com respeito ao preço do bujão de gás, certo? A gasolina está muito cara
E hoje o veículo automóvel que todos nós temos, antes era um instrumento de luxo. Entendo que hoje o automóvel, todo brasileiro tem seu automóvel, porque precisa trabalhar com o automóvel, não é mais instrumento de luxo, sim de trabalho. Então, o combustível deverá ser reduzido. Agora, caberia ao governo entrar firme nessa fiscalização. Entendo eu que talvez demore, porque não há elemento humano para se fazer essa fiscalização com energia e com celeridade. Então nós vamos ficar sempre na mesma, com o combustível caro. O que não deveria isso acontecer é lamentável. Aguardamos então as providências do governo através da ministra Dilma Rousseff, desejamos que isso aconteça logo. Uma frente fria passa por São Paulo e deixa o tempo mais encoberto no começo da manhã na faixa leste paulista. Mas o sol aparece ao longo do dia em todo o estado. Há possibilidade de chuva passageira ao amanhecer no litoral. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quarta-feira vai ficar ensolarada em grande parte do dia. Não há probabilidade de chuva. A temperatura pode variar entre a mínima de 8 e a máxima de 28 graus. A Unesco mostrou ontem uma pesquisa sobre níveis de compreensão de leitura englobando 41 países. O Brasil está entre os últimos colocados, ocupa a 37ª posição. O país só fica na frente da Macedônia, Albânia, Indonésia e Peru. Cerca de 50% dos alunos brasileiros, na faixa dos 15 anos, estão abaixo ou no chamado nível 1 de alfabetização, uma marca estabelecida pela Unesco que classifica os estudantes que conseguem apenas lidar com tarefas muito básicas de leitura. No outro extremo, entre as nações cujos alunos têm a melhor capacidade de leitura, a Finlândia aparece em primeiro lugar. Vira e mexe, a Unesco faz essas estatísticas aí, nos mostra, e estamos sempre atrás. Sempre. Quer dizer, a educação do brasileiro é péssima nesse sentido. E o Brasil sempre foi assim, um país subdesenvolvido. Nós não podemos comparar o Brasil com a Finlândia, que é um país de primeiro mundo, que se encontra em primeiro lugar. Nós estamos em 37ª posição. Quase no fim. Quase no fim, isso é vergonhoso. Então, eu entendo que o governo deveria, como está investindo na Fome Zero, deveria investir também, agora, eu entendo, na educação também, não só na educação, ao combate à violência também, porque educando a criança hoje, entendeu? É que nós vamos ter futuramente uns bons cidadãos que possam beneficiar o Brasil através de seu trabalho honesto, enfim, dentro de um quadro educacional perfeito. Eu também acho que esse quadro educacional perfeito vai demorar para chegar. Não é agora, não vai ser com outro governo que vem por aí. Porque o governo não pensou ainda nisso, em investir maciçamente na educação. Enquanto isso, nós vamos ficando lá no fim. Nós vamos ficando para trás. E coitado dos jovens que não sabem ler e escrever. Exatamente. Hoje é dia de saber o que foi discutido e votado na Câmara de Vereadores na sessão de ontem. E para conversar com a gente, o vereador Juvenil Correia de Almeida, do PFL. Boa noite, vereador. Boa noite. Tudo bem? Ouvinte. Bem, graças a Deus. Ontem a sessão foi ligeirinha, pelo que a gente pôde ver aqui na pauta, vereador, né? Realmente, devido ao projeto de diretrizes orçamentárias, então o expediente é reduzido em apenas 30 minutos. Então não houve nem o uso da tribuna dos vereadores, então foi um expediente reduzido. E, o projeto de lei número 0903, que é diretrizes do orçamento, ele foi votado por unanimidade. E esse projeto tem que ser votado antes do recesso parlamentar. Então, já foi marcado para dia 7, segunda-feira, às 17 horas, em segunda votação, para depois os vereadores entrarem em recesso. Os vereadores entram em recesso quando, Juvenil? Dia 7. No dia 7 mesmo, no dia 7. Então temos uma sessão às 5 da tarde,
Para votar só esse projeto aqui, segunda discussão. Isso. E até eu vou argumentar e comentar, né, um projeto meu também que eu tentei conseguir aprovar, não consegui, mas vou continuar tentando, extinguir o recesso parlamentar. Foi votado... Aliás, é uma luta sua já do ano passado, constantemente, né? Todo ano eu entro, porque o vereador pode entrar com um projeto apenas uma vez por ano. Eu entrei e por pouco voto quase consegui, mas eu espero ainda a consciência dos que você quer reduzir esse recesso do meio do ano, é isso? Isso, apenas porque hoje o vereador tem 2 recessos, que é no final do ano, né, em janeiro e em julho, quer dizer, eu analiso de forma que seria 2 férias, não é verdade? É muita coisa. Eu acho que nós ganhamos, né, para trabalhar em prol da população, e temos 2 férias. Eu acho isso o cúmulo, e tem várias cidades até da nossa região já conseguiu tirar o recesso, e eu estou tentando isso, e se Deus quiser... A sua proposta é de que o recesso seja de apenas 15 dias, né, em janeiro? Apenas janeiro. É só janeiro, o mês inteiro. Janeiro, isso, e não 2 meses no ano. No ano. Eu acho um cúmulo, e acho que os vereadores estão conscientizando mais. O primeiro projeto foi rejeitado, primeira vez que eu entrei foi rejeitado com menos votos, essa última faltou um voto para a gente conseguir, e eu estou trabalhando já para o próximo ano, infelizmente. Espero que os nobres colegas tenham consciência e a gente consiga, porque eu acho que a população, até o trabalhador em si tem um ano de férias, um mês de férias, né? Porque o vereador às vezes argumenta que ele está à disposição o ano inteiro. Mas a tramitação da documentação, dos projetos, às vezes de interesse público, ele para. E quando há uma necessidade, o prefeito convoca em extraordinário. Aí o vereador ganha um pouco a mais ainda, e quem paga é a população. Eu acho injusto, acho que nós fomos eleitos, ganhamos mensalmente, e temos que desempenhar, estar 24 horas à atenção da população. E a Câmara não pode parar a documentação, os projetos e leis 2 vezes ao ano. No caso de haver uma mudança, isso teria que ser modificado no regimento interno da Câmara? Seria isso é uma proposta de emenda à lei orgânica, e então precisa de 2/3 dos números de vereadores, que seriam 12 votos. Você acha que é muito, está certo, vereador, aqui? Eu acho que o vereador está certíssimo, porque eu acho que 2 períodos de férias vem a ser muito. Eu acho que seria mesmo razoável em dezembro, janeiro, né? Isso. O recesso. Aliás, isso já existia, esses 2 recessos eram comuns no Poder Judiciário há muito tempo. Então, os juízes tinham férias no meio do ano? Em julho e janeiro. Esse recesso de julho foi reduzido. Então, os juízes agora, o Poder Judiciário só para em janeiro. Eu acho que a Câmara de Leme está muito, aliás, através do vereador, estaria muito certa se acatasse esse projeto do vereador. Muito correto. Iniciativa, muito correta. O vereador, com relação à polêmica da Tribuna Livre, até objeto aqui de lembrança do nosso Paulo, em relação à semana passada, me parece que havia um requerimento qualquer, ou uma indicação do vereador Clóvis, distanciando dos 6 meses entre uma participação e outra. Isso foi rejeitado, e o Paulo gostaria, evidentemente, de saber como é que anda essa questão aí. Bom, ele entrou com emenda também, né, e ele decidiu retirar. Então não foi em votação, ele achou melhor, fez reunião de bancada da situação, e eles acharam, o pessoal decidiu a retirada dessa emenda. Eu sou a favor, eu votei a Tribuna Livre desde o início, eu sou a favor de um uso mais adequado. Uma participação mais ativa da população em si, porque até o presente momento apenas 2 utilizaram e um utilizou 2 vezes. A população ainda não se interessou pela Tribuna Livre, e é muito importante a conscientização da população, porque ela vai levar ao conhecimento
do Legislativo, e lógico que o Legislativo irá passar ao Executivo uma cobrança, até uma situação que seja às vezes até de emergência, que às vezes falta até no momento, às vezes, o conhecimento de certos vereadores. E até esse presente momento não vimos nada nesse sentido. Então eu acho que talvez até por esse motivo que o vereador tenha tomado o início dessa iniciativa para reduzir, para que não venha sempre ser até desgastante. Às vezes a pessoa sem argumento faz inscrição e vai lá e fala, e talvez torne-se até um palanque eleitoral, que estamos à véspera de futuras eleições, então talvez foi a preocupação dele. Mas eu acho que não é o caminho, acho que o caminho é conscientizar a população para saber e lutar na sua reivindicação para melhorar a cidade. Às vezes, como falei, falta do conhecimento dos representantes, que é os vereadores. Você acha que o povo está meio ainda inibido de chegar, ocupar um espaço e fazer a sua reivindicação? Eu acho que está inibido, o povo está inibido. Agora, há uma certa regra para se usar a tribuna livre. Lá a Câmara tem uma certa norma que controla, porque deverá controlar mesmo, porque senão não pode ficar à vontade do munícipe ali, do munícipe, do usuário. Quais seriam, que o vereador, gostaria que o vereador transmitisse ao povo, quais seriam essas exigências para quem quisesse requerer a tribuna livre? Bom, ele tem que fazer um requerimento ao presidente da Câmara e argumentar o que vai ser discutido, que vai levar ao conhecimento. Por exemplo, o caso último que usou a tribuna foi sobre a segurança. Mas, como se diz, não é bem direcionado. Falar sobre segurança, que tipo de segurança, o que ocorre na segurança, se é um problema municipal ou estadual, como foi até abordado naquele momento pela pessoa que usou a tribuna livre. Então tem que, acho que, haver um interesse da população no seu bairro, na cidade em si, discussão de situações que ocorrem, ou sugestões que tenham um interesse da sociedade, não da própria pessoa, mas em si de uma parcela da sociedade, onde os vereadores com certeza irão tomar providências. Não ser usado apenas para discursos. Acho que discursos a gente ouve, estamos lá direto ouvindo discursos, mas sim coisas concretas, coisas básicas, coisas que realmente consistentes para ser tomada providência, principalmente para nós vereadores. Essa tribuna livre é uma pessoa por semana, né? Sim. Está aberto toda semana. A pessoa por semana, faz né? inscrição, isso, uma por semana, e tem direito a 10 minutos para uso da tribuna. Essa inscrição é feita durante o dia ou lá na hora? Isso é feito na Câmara, né? Na hora? Feito antecipado na Câmara e depois o próprio presidente despacha favorável à ida e marca o horário e a data para essa pessoa que se interessou em fazer o requerimento. Eu tenho a impressão que pelo fato de ser novidade ainda, as pessoas ainda estão um tanto quanto receosas, né? Talvez porque o assunto é filtrado pela mesa, né? É que eu acho justo também, né? Sem dúvida. Até eu faço um alerta, às vezes a população ela tem que se politizar, ela tem que se interessar em política, porque de repente, às vezes generaliza, o político não atua, o político não faz nada, mas ela não participa. E estamos próximo a um ano eleitoreiro, onde que todo mundo vai ser abordado por um candidato. Isso, a pessoa tem que ter ciência, o que ele fez, o que ele deixou de fazer em prol da nossa cidade. E muito isso tem a desejar da população em si. Às vezes ela cobra, às vezes não acompanha. Ele elege um vereador, vota para o vereador e não acompanha o trabalho dele. Ou não reivindica também. Eu acho que essa participação é uma forma da população enganjar mais, participar mais diretamente, porque se eu sou vereador, é uma parcela da sociedade que votou em mim, uma parcela da representante da nossa cidade,
e tem que acompanhar e tem que puxar minha orelha quando necessário. Vereador, tem que ajudar a gente também. Nesse aspecto aí, as pessoas têm essa liberdade de chegar lá na Câmara e falar: me chama o vereador tal aí que eu quero conversar com ele. Eu votei em você e gostaria que você providenciasse isso acontece normalmente? Sem dúvida. Nós somos abordados diariamente por pessoas que trazem ideias, trazem sugestões. Isso é importante. E aí, às vezes, quando não há falta dessas pessoas, a gente se sente até... Por quê? Porque, às vezes, a gente, como a gente está à disposição na cidade toda, às vezes tem um momento que uma situação que aparentemente para nós está normal, mas apresenta algum problema, que ela é levada até nós e nós, logicamente, faremos um pedido ao seu prefeito e atuaremos para que realmente seja solucionado esse problema iminente que a pessoa transpassa para a gente. Vereador, com relação a esse episódio ocorrido ontem e amplamente divulgado hoje, da demissão da secretária da Educação, alguma informação a respeito, alguma análise do senhor em relação a isso? Bom, o que eu posso falar é que é um executivo que tomou cargo de confiança. Eu sou do Legislativo. Eu acho que, a minha opinião, não cabe a transpor barreiras. Eu respondo, sou fiscalizador do Poder Executivo e, quando necessário, realmente eu vou fiscalizo. Independente quem é o secretário, independente quem tem o cargo de confiança. Então, essa reivindicação, quando eu tenho que fazer, eu vou a quem está ocupando aquele cargo. Então, para nós, não é importante. Agora, o prefeito, ele tem um cargo de confiança, ele muda a hora que ele bem entender. Agora, não cabe a mim tecer comentários sobre essa situação. Mas as pessoas ficaram assim, apreensivas, falaram: puxa vida, que novidade, isso parecia que não ia acontecer, ou outros achavam que sim. Algum espanto ou não? Realmente, a secretária, ela já vinha desempenhando um trabalho há muito tempo na Secretaria de Educação, e constante todo mundo, às vezes até no meio político, é uma surpresa, né? Mas, que eu falo, é uma atitude que o prefeito tomou e ele sabe muito bem, é um cargo que compete a ele, a dispor quem toma conta quem responde pelo cargo. Então, nós não podemos, eu não posso citar ou fazer comentário a respeito disso. Muito bem. Mais alguma coisa, vereador? Bom, eu posso até comentar, como comentei de um projeto meu, tem um projeto na Câmara também, está vindo eleições, né, o ano que vem, e a gente pretende vou tentar agilizar, é um projeto, uma redução no número de vereadores para a próxima legislatura. Aliás, você quer reduzir as pernas, agora você quer reduzir um vereador, o pessoal vai ficar bravo com você, hein, vereador? Não, eu acho que não, acho que a população tem que ter consciência. A gente é exemplo como para chegar a um número determinado, que é 13 que eu estou pedindo uma redução, eu estudei, eu verifiquei na região. Esse é o número que realmente... suficiente para a nossa cidade. E oficial, né? Segundo os dados da... E isso traria também uma economia nos cofres públicos que automaticamente poderia esse dinheiro ser desprendido na educação, na saúde. Então, eu acho, como se diz, um número eficiente, um número adequado para a nossa cidade. Então, eu já tenho um projeto já protocolado já há muito tempo na Câmara, não foi posto em votação, então a gente está aguardando que venha a ser posto em votação e seja aprovado. Lógico que possivelmente venha novamente concorrer e com um número reduzido, mas eu acho que no momento que você presta seu serviço, que a população toma consciência e você trabalha adequado, eu acho que é qualidade e não quantidade, é por isso que eu tenho esse projeto e a gente está lutando para também venha a reduzir os custos e esse dinheiro da municipalidade, dinheiro do contribuinte, seja desprendido numa boa ação para a nossa cidade. Mas não é fácil, não é fácil. Com certeza. Mas temos que fazer algo, temos que lutar. Vai lutar bastante. Sem dúvida. E isso é a proposta, estarmos sempre lutando, né? Muito bem. Vereador, obrigado, viu, pela presença, pelas suas explicações aqui. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado a todos, obrigado ao ouvinte. Paulo, obrigado, viu? Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. O Leme Notícias termina aqui, daqui a pouco o Esporte Show. Boa noite e até amanhã.
Boa noite. O Leme Notícias está começando e traz os seguintes destaques. Conseguir vaga no programa Primeiro Emprego não é tão fácil quanto parece. Parlamentares aposentados também recebem por sessão extraordinária na Assembleia Paulista. Prêmio da Mega Sena acumulada deve chegar a 27 milhões de reais. Hoje é o Dia dos Bombeiros e você vai acompanhar uma matéria especial. E ainda, saiba como se prevenir de gripes e resfriados nesta época do ano. 2 de julho, quarta-feira. Estas e outras notícias você acompanha logo após o intervalo. Não saia daí. Um acidente com uma carreta hoje por volta de 6 da manhã dificultou o trânsito no trevo principal de nossa cidade. A carreta com placas de Uberlândia estava carregada com arroz. O caminhão de placas KBX 7550 tipo carreta vinha no sentido interior capital quando sofreu o acidente. O motorista Luiz Amaro dos Santos, de 53 anos, perdeu o controle do veículo e tentou ir para o acostamento, mas a carreta acabou atravessando o canteiro lateral e capotou. O caminhão é de Uberlândia e tinha mais de 20 toneladas de arroz na carroceria. O passageiro Antônio Neto, filho de 46 anos, era ajudante do motorista e sofreu ferimentos leves. O motorista nada sofreu. Ele disse que estava com o cinto de segurança. Os dois foram levados ao plantão da Santa Casa e ficaram sob observação. O caminhão contratado pela seguradora logo apareceu para resgatar a carga. A polícia localizou ontem a Paraty ano 92 de Maurício Reis da Silva, que havia sido roubada no último domingo, dia 29. O veículo foi localizado na zona rural, próximo à fazenda Graminha. Estava sem portas, rodas e o capô. Tentativa de homicídio ontem no Jardim Primavera. Antônio Martins dos Santos, de 58 anos, trabalhador rural, estava conversando com familiares em frente de sua casa, na rua Héctor Silense, quando de repente surgiu seu vizinho Gilberto José dos Santos, de 41 anos, mais conhecido por Betão. Munido de um revólver calibre 38, Betão efetuou vários disparos, sendo que um atingiu a perna direita de Antônio. O autor dos disparos disse ter sido ameaçado pela vítima e pelos seus filhos. Betão foi preso em flagrante. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou em caráter terminativo um projeto de lei de autoria dos senadores Carlos Patrocínio, do PFL do Tocantins, e de Romeu Tuma, do PFL de São Paulo, que torna inafiançável o porte ilegal de armas. O projeto prevê ainda um aumento da pena, que agora será de 2 a 4 anos. Atualmente, a pena varia de 1 a 2 anos. O Senado estabeleceu o período de 21 a 25 de julho para discutir todos os projetos de segurança pública que estão tramitando na casa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Wilson. É uma forma de coibir a violência aí, essa questão do porte ilegal? Creio que sim, mais até pelo fato de ser considerado como um crime inafiançável do que necessariamente pelo aumento da pena. É necessário, se nós realmente temos a intenção de dar um basta à violência, tem que começar com as coisas que geram violência. E a arma é uma delas. Adquirir arma é muito fácil, não é? E portar arma ainda parece mais fácil ainda. Então, o fato de ter esse crime como um crime inafiançável dificulta bastante. E acho que já é um começo para se pensar seriamente a questão da violência. Então, tá de parabéns e acho que o caminho é esse mesmo. As gratificações, ou chamados jeton, que a Assembleia Legislativa de São Paulo paga aos parlamentares que participam das sessões extras, são extensivas também aos aposentados e pensionistas da casa. Recebem o benefício 346 entre ex-parlamentares e pensionistas. O vencimento varia de R$2.000 a R$10.000, provocando um gasto mensal de R$600.000 aos cofres públicos.
De acordo com o secretário da Fazenda, Eduardo Guardia, o pagamento é feito com base em lei de 1981, de autoria do então governador Paulo Maluf. É um absurdo ou porque está dentro da lei nós vamos entender que seja legal? É legal, mas é ilegítimo. E é imoral? E é imoral, sem contar isso. Nesses tempos de reforma da Previdência, é simplesmente inadmissível que possa ainda perpetuar uma lei dessa, né? Então, se quisermos pensar seriamente na questão da reforma da Previdência, recentemente, inclusive, o governador do Estado aplicou aquela necessidade de desconto de 11% do funcionalismo público, que teve, né, uma tremenda gritaria. Então, inadmissível que isso possa acontecer, até porque os aposentados, pensionistas aqui, nem sequer participaram da sessão. Por outro lado, a própria Getão também, eu acho que é descartável, também não é admissível, né? Porque o trabalho extra, pô, qual o problema, né? Qual o problema? Até porque eles têm férias, tem um recesso no meio do ano, tem já as férias no começo do ano, quer dizer, inclusive há uma discussão no próprio Parlamento Federal de se suspender essas chamadas férias, porque o parlamentar tem que ter 60 dias de férias por ano, enquanto o trabalhador normal tem 30? É algo que não dá para se entender, não é? E ainda na sessão que porventura seria extraordinária se ganhar mais, não pode ser aceito realmente e isso não pode prevalecer. Essa lei, além realmente de ser imoral e ilegítima, deve, antes de mais nada, ser revogada. E por falar em férias, ontem nós recebemos aqui o vereador Juvenil Corrêa de Almeida e ele tem um projeto para a redução de férias também dos nossos vereadores. Ao invés de janeiro e julho, suprimiriam-se as férias de julho e os parlamentares aqui da nossa cidade ficariam só com janeiro. Parece que foi rejeitado e tal, mas ele vai voltar com o projeto novamente. E é nesse sentido que existe um projeto idêntico na Câmara Federal, para que possa esse recesso deixar de existir. No próximo bloco você confere as comemorações do Dia dos Bombeiros em Araras. Não saia daí. Hoje, 2 de julho, comemora-se o Dia do Bombeiro, mesma data em que Dom Pedro II, em 1856, assinou o decreto imperial regulamentando o serviço de extinção de incêndio. Nossa equipe esteve hoje em Araras, acompanhando as solenidades do grupamento de bombeiros daquela cidade. Grupamento este que sempre socorre Leme, uma vez que aqui, por enquanto, nós não dispomos desse benefício. Leme ainda não possui um corpo de bombeiros, mas é assistida pela Companhia de Araras. Hoje pela manhã, naquela cidade, aconteceu uma homenagem aos chamados Anjos do Fogo. A secretária da Promoção Social de Araras fez um discurso de homenagem e agradecimentos em nome do prefeito municipal. Emocionados, os bombeiros cantaram o hino do bombeiro. Zabaglia é bombeiro há pouco mais de um ano. Aos 25 anos, ele garante que jamais pensou em seguir outra profissão. A vontade de salvar vidas vem desde a infância. Bom, sempre quando eu era criança, eu via as unidades de resgate, o caminhão do bombeiro na televisão e sempre me interessei pelo serviço, incêndio, salvamento. Então eu optei em prestar o concurso ano passado e graças a Deus hoje estou realizando, bem dizer, um sonho que é trabalhar no bombeiro. Zabaglia é de Santa Cruz da Conceição. Para ele, o mais difícil na profissão é lidar com o sentimento de perda de algumas famílias. Em virtude de acidentes, de uma perda de um ente querido, auxiliar no fator psicológico, que é muito importante o amparo à família. Então, acho que o mais difícil é isso aí, você estar preparado para amparar alguém na hora que ele precisa. A história do Sargento Pedro é parecida. Sempre gostou do militarismo e de viver aventuras. Eu sempre me identifiquei com a profissão militar
né? Aí surgiu a oportunidade de prestar exame para a Polícia Militar, na época não era o bombeiro. E no transcorrer da escola, a minha escola foi toda designada para o bombeiro. E graças a Deus estamos até hoje aqui felizes na profissão. Em algum momento da sua carreira o senhor pensou em desistir? Não, porque um objetivo que eu tracei, que eu sempre almejei, né? Ser militar. Então, nunca passou na minha cabeça em desistir, não. Bombeiro há 15 anos, ele conta que sua trajetória é marcada por cenas inesquecíveis. Mas a que mais o chocou foi a morte de 2 crianças. Foi uma ocorrência que eu atendi em Limeira, na época eu trabalhava em Limeira. Não me recordo a data. Envolveu uma família e nessa família haviam 2 crianças, 2 meninas, com idade de 9 e 10 anos, que vieram a falecer, né, devido ao acidente. Então me marcou muito porque eu também tenho uma menina, né, na idade da época das crianças que ocorreram. Então aquilo me marcou muito, porque na hora, por mais preparado que você esteja psicologicamente, é automático, vem a imagem da sua filha como se poderia ter sido ela, acontecido aquilo com ela, né? Saber como funcionam complexos equipamentos, ter preparo físico e colocar a vida alheia em primeiro lugar. Essas são algumas das exigências da profissão. Mas para ser um bombeiro competente, o mais importante é ter identidade com esse tipo de trabalho. Eu desejo a todos, né, um feliz Dia do Bombeiro, dia 2 de julho, e que todos continuem exercendo a profissão da mesma maneira que vem até hoje, né, que a população merece. Nós hoje no Brasil é uma população que está muito sofrida, né, de diversas maneiras. E uma maneira de a gente tentar amenizar a dor da população brasileira é essa, é trabalhar com afinco, com dedicação e nunca deixar a peteca cair. Vamos combater, orgulhosos de sermos bombeiros. Muito bem, os nossos aplausos também, o reconhecimento e os nossos sinceros agradecimentos, porque de vez em quando eles têm que nos socorrer aqui, né, Paulo? Olha, no Dia do Bombeiro, parabéns a eles, mas antes de mais nada, lamentar o fato de nós podermos parabenizar os nossos bombeiros que aqui ainda não existem. Nós que tanto reclamamos do fato de nós não termos aí um polo industrial mais forte, mais agressivo. Eu, inclusive, acho que é muito difícil pensar nisso seriamente na medida em que não tiver um mínimo de infraestrutura. E a falta do bombeiro é uma das questões elementares para se pensar numa estrutura básica para se pensar até aqui num parque industrial razoável. Vamos aguardar com muita expectativa e confiança de que aquela visita dos nossos vereadores, o Clóvis Tamborim e o Luiz Simeone Júnior, em São Paulo, no comando do Corpo de Bombeiros do Estado, e ficou dependendo apenas da Prefeitura entrar com uma pequena parcela para que nós tenhamos aqui alguns homens para compor o nosso Corpo de Bombeiros também. Vamos aguardar. Conseguir uma vaga no programa Primeiro Emprego é mais difícil do que entrar na Faculdade de Medicina da USP. Segundo o Ministério do Trabalho, o programa começou com 6.000 vagas para 260 mil jovens já cadastrados, o que significa 43,3 jovens por vaga. Na faculdade da USP, a relação é de 36,6 vestibulandos por vaga. Se todos os jovens entre 16 e 24 anos, sem ocupação, resolverem se inscrever, esse número passa para 566 candidatos por vaga. Vai ter que arrumar muita vaga para botar esse povo aí, Paulo. E eu acho, inclusive, que começou muito tímido o programa. Eu fazia a conta que seria, talvez, um dos primeiros programas aí que o governo Lula pudesse acelerar, né, essa questão da inclusão. Começa timidamente, esperamos que ele aumente, porque a necessidade é enorme e o número para o país todo é pequeno, né? 6 mil. Pouco, é insignificante. Então, eu até esperava que fosse realmente um projeto muito maior e de mais
pompa, né? Então achei que começou muito tímido o programa, que é um programa extremamente necessário, nós que já tínhamos comentado aqui, para fazer o quê? Afrontar principalmente essa juventude que está sendo hoje aí buscada por outro setor da sociedade, nas grandes metrópoles principalmente, o pessoal do tráfico que tem influenciado muito nessa juventude, tem disputado, digamos, vagas aí, né, em relação ao trabalho. Então, acho que o governo precisa realmente implementar um pouco mais, porque 6 mil é muito pouco. E se todo mundo quiser realmente se inscrever, não sei como é que vai ficar. Uma pesquisa do IBOP, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, revelou que a aprovação do governo Lula caiu em relação a março. O resultado foi divulgado ontem e a pesquisa foi feita em meados de junho. Uma pesquisa divulgada ontem aponta que 70% dos entrevistados aprovam o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Uma pesquisa do IBOP, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, mostra que 70% dos entrevistados aprovam o governo Lula, contra 75% em março. Dos que consideram o governo ótimo e bom, caiu de 51% para 43%, e os que julgavam regular aumentou de 36% para 38%. A alternativa ruim, péssimo, foi escolhida por 11%, quando em março era apenas de 7%. Nos melhores resultados do governo Lula, o combate à fome e à pobreza está em primeiro lugar e, em segundo, o combate ao desemprego. A pesquisa foi feita entre 19 e 23 de junho, com 2.000 eleitores em 145 municípios. A pesquisa tem um percentual de erro de 2, ponto percentual. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Muito bem, 5% de março para cá é muita coisa, não, Paulo? Eu acho que é uma tendência a crescer, de certa forma, primeiro porque nós estamos aí já começando a entrar no segundo semestre, e é o momento que a arena do jogo político-eleitoral da campanha municipal do ano que vem já começa a fervilhar. Por outro lado, a oposição também começa, digamos assim, a se recompor, a se estabelecer, e nós sabemos que esse procedimento não vai ser um procedimento rápido da recuperação da economia. Esses resultados que o governo tem trabalhado muito bem, eu acredito que deva acontecer, na verdade, com um prazo um pouco mais longo. E a população, é claro, tem ansiedade e necessidade que a coisa seja um pouco rápida. Então, acho que essa tendência deve acontecer, as críticas devem um pouco aumentar, porque a oposição também deve bater doído e as eleições municipais estão aí. E com relação aos pontos positivos do governo Lula, o primeiro é com relação ao combate à fome e à pobreza. Isso foi em junho, quer dizer, esses desmandos que estão havendo aí com relação ao programa Fome Zero, com desvio, aquela coisa toda, talvez pese numa próxima pesquisa. E o segundo item positivo do governo é o combate ao desemprego. Nós demos a informação aí com relação ao primeiro emprego. Você imagina os outros. Inclusive até por conta do tópico segundo, desse da inclusão, do emprego, com essa timidez que chegou, a tendência realmente é da crítica aumentar e muito, porque foi muito tímido realmente esse segundo programa. Eu não sei se são por etapas, isso deve aumentar muito, mas o começo deixou muito a desejar. Você vai ver daqui a pouco muito movimento nas lotéricas em busca dos milhões da Mega Sena acumulada. Nós voltamos a seguir, até já. O teste 476 da Mega Sena será sorteado logo mais às 8 da noite em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Segundo a estimativa da Caixa, o prêmio pode chegar a 27 milhões de reais. Ninguém acertou o prêmio de 24 milhões de reais do concurso 475 da Mega Sena. E agora está acumulado em quase 27 milhões de reais. Os números sorteados foram o 6, o 8, o 19, o 22, o 43 e 52. O sorteio foi realizado em Curitiba
E foi a 6ª vez seguida que ninguém conseguiu acertar a Mega Sena. A previsão da Caixa Federal para o próximo concurso, que é realizado daqui a pouco, às 8 horas, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, está estimado no valor de R$27 milhões. Nós vamos conversar agora com um dos apostadores que acabou de fazer sua aposta. O senhor sempre aposta na Mega Sena? De vez em quando. Ou o senhor sempre aposta quando ela está acumulada? Não, de vez em quando eu jogo. E o senhor faria com um prêmio de R$27 milhões? Ah, não tem ideia, né? No momento, se eu chegasse a ganhar, não tem ideia do que eu poderia fazer, né? Dá para fazer muita coisa com R$27 milhões? Mais ou menos. Mais ou menos para quanto? Ah, dá pra você viver mais ou menos, né? Dá pra você manter alguma coisa que você tem vontade de fazer, dá pra você fazer, né? Tá ok, muito obrigado. Nós vamos conversar com mais um apostador que está agora fazendo a sua aposta. Senhor, o que vai fazer com um prêmio de R$27 milhões se caso ganhar? Vou comprar uma fazenda para mim, criar muito boi. O senhor sempre aposta na Mega Sena? Reto e reto. E hoje? Vai fazer sua fezinha e vai garantir o prêmio? Vou fazer e vou tentar ganhar. Tá ok, muito obrigado. Lembrando, o sorteio vai ser realizado daqui a pouco, às 8 horas, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. Você tem ideia o que fazer com tanto dinheiro, Paulo? Tenho, mas não falo. Mas precisa jogar, né? O único problema foi esse, não deu pra jogar, né? Se ele jogar, acho que não dá pra ganhar, né? Uma frente fria passa hoje bem afastada pelo litoral do Sudeste, mas isso não interfere no dia de amanhã em todo o estado de São Paulo. Confira aí como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quinta-feira vai ficar ensolarada em grande parte do dia. Não há probabilidade de chuva. A temperatura pode variar entre a mínima de 6 e a máxima de 26 graus. Uma resolução da Secretaria Estadual da Saúde obriga que os médicos do Sistema Único de Saúde coloquem o nome genérico dos remédios nas receitas. O Ministério da Saúde já havia determinado esta prática desde 1999, mas, no entanto, poucos médicos seguiam este critério. Pela resolução do governo do Estado, a indicação do genérico deverá ser escrita em letra legível. Nesta época de inverno é muito comum as pessoas serem acometidas de gripe ou resfriado. E é muito comum também as mais incríveis sugestões para se curar, como chás, remédios, xaropes e etc. Mas será que isso adianta? Para conversar sobre o assunto, o médico Adilson Roberto de Maria. Doutor, boa noite. Boa noite. Primeiramente, esse negócio do genérico aí, como é que é a história? Tem que especificar o nome? Eu que atendo já na rede pública há praticamente 12 anos, então nós temos lá já o hábito de prescrever como genérico. Por quê? Para facilitar para o paciente, para que ele pegue essa medicação no posto de saúde. Porque lá não existe o não genérico, né, o de grande laboratório. O que os pacientes pegam no posto é apenas o genérico. Então, já de praxe, a gente já prescreve a receita com o nome genérico. Então, para nós que atendemos na rede pública, já ficou mais simples. Mas é lógico que a maioria dos médicos prefere não prescrever, porque alguns ainda têm um certo preconceito, às vezes por parte de pacientes que o remédio não funciona bem, não é bem assim. Mas eu acho que a ideia é válida, a lei tem que ser cumprida e bora para frente. Vamos prescrever o genérico, que a ação dele é a mesma de qualquer grande laboratório. E os medicamentos para esses problemas do inverno? O genérico ou sem genérico, isso aí adianta, genérico, né? Chazinho, analgésico, antitérmico, toma aquele, toma esse. O que fazer? Em primeiro lugar, você tem que saber a causa da tosse, porque hoje em dia você tem múltiplos estudos e que dizem que a tosse tem causas das mais variadas possíveis. Desde problemas alérgicos, problemas infecciosos, até problemas digestivos. A gente tem pessoas que têm tosse e isso é por causa de refluxo do ácido do estômago que faz essa tosse, principalmente à noite. Então não adianta você prescrever um xarope ou um chazinho da vovó. Então a primeira coisa é saber a causa da tosse, para depois medicar.
Se você tem uma tosse simples, de uma gripe, um pouco catarro e tal, às vezes até o chazinho da vovó resolve. Você tem os xaropes de guaco, xaropes de não sei o quê, que dá uma boa ajuda. Afinal, chá de alho, não tem assim uma contraindicação. Afinal, todas as medicações surgiram da homeopatia, dos produtos naturais. Então, só que você tendo a causa da tosse, aí sim atacar. Então, primeira coisa, vamos fazer o diagnóstico da causa da tosse. É uma gripe? É uma pneumonia? Trata-se a causa. E depois se dê o xarope adequado, ou a medicação, ou o antibiótico adequado, ou o remédio para o estômago, se for o refluxo gastroesofágico. Agora, com relação a esses resfriados que muitas pessoas nessa época costumam ter, não chega a ser uma gripe, mas aquela coriza, aquele mal-estar, nariz escorrendo, enfim, dor de cabeça e aqueles comprimidinhos que se busca nas farmácias aí. Acho que também cabe aqui um esclarecimento. Vamos esclarecer, gripe e resfriado não são a mesma coisa. Então você tem o resfriado, que é aquela corizazinha, uma tossinha, sem febre. Esse é o resfriado comum. Não há necessidade de dar remédio. Em alguns dias vai melhorar. Você dá o que a gente chama de uma medicação de suporte, não é? Uma aspirinazinha, um melhoral para quem não tem contraindicação, um antigripal, perfeito. Não esperando que isso vá curar a gripe ou vá curar o resfriado, porque não é um remédio que vai curar. Isso são os nossos próprios anticorpos. Do outro lado, existe a gripe. Essa sim pode até matar. Já tivemos casos da gripe espanhola, tivemos a virose ali na Ásia. O vírus pode matar. Que também não existe um remédio específico para combater a gripe. A medicação é também de suporte. Então você vai dar um remédio para febre, um remédio para tosse, uma hidratação adequada, uma alimentação adequada e paciência. É isso que tem que ser feito. Não tem outro aguardar. caminho. O que se faz hoje em dia é a vacinação contra a gripe, que tem algum efeito benéfico, mas ela também não vai evitar 100% que você adquira a gripe. Mas no caso das pessoas com menos de 60 anos, elas podem tomar? Podem até tomar. Eu costumo fazer um histórico da pessoa. Existem pessoas que raramente adquirem gripe, então eu não costumo indicar. Agora, aquelas pessoas que já têm infecções respiratórias de repetição, pessoas que já têm um histórico de doenças crônicas, esses são indicativos de fazer a vacinação para a gripe, não só da gripe, como da pneumonia e outras doenças, para poder evitar que se peguem algumas doenças e vai se complicar a situação dele. Então, aí está indicado. Mas você prescrever remédio a esmo, xarope disso, remédio daquilo, aí na farmácia e tomar uma injeção para a gripe, isso não existe. Isso é papo furado. Não existe remédio para a gripe. Existem os remédios de suporte para os sintomas e a vacina no intuito de prevenir. Mas depois que se adquiriu a gripe, o que se tem que fazer mais é paciência. Aí vale o chazinho da vovó. E, pois não, vovó? Não, entre o chazinho da vovó, a lenda diz, eu não sei, queria até tirar essa do doutor Adilson, que o banho frio, nesse período de inverno, ele teria como modo de fortalecer os anticorpos. Essa é a realidade? Não é bem assim. Há muita polêmica, celeuma em torno disso. Tanto aqueles que tomam uma chuvazinha e no outro dia estava gripado, não foi a chuva que causou. A gripe ela precisa de alguns dias de incubação para o vírus se manifestar, então foi apenas uma coincidência. O frio, nessa época do frio, o que a gente tem? Uma inversão térmica, maior volume de poluentes, a falta de chuvas, então isso tudo resseca nossas vias respiratórias e faz com que elas fiquem mais vulneráveis às infecções. Tá? E aí há um aumento do número de infecções respiratórias, esse é um dos fatores, né? Agora o frio, você falar que você vai tomar um banho frio vai ficar mais resistente, não, isso não existe, não existe. O que não pode é o banho quente, uma corrente de ar ou sair com esse clima. O choque térmico, que seria, ele é mais prejudicial às pessoas que têm alergias, por exemplo, pessoas que têm bronquite, que têm rinites alérgicas, asmas brônquicas, esses quadros sim são muito sensíveis às mudanças bruscas de temperatura. Agora, ninguém pegou a infecção porque tomou uma chuvinha ou porque saiu no frio. Você pega a infecção, uma virose, uma pneumonia de alguém que tenha. A transmissão é oral. Então você já pegou essa bactéria alguns dias atrás e hoje ela se manifestou. Não é porque você tomou uma chuva ontem que hoje você apareceu com a doença. Entendeu? Depende da bactéria ou o vírus, 7, 10, 15 dias de incubação para começar a manifestar a doença.
E o aspecto gelado? Não beba gelado, porque o gelado faz mal, não faz? Volto a dizer. Sorvete, né? Sorvete faz mal para aquelas água pessoas mesmo. Que têm um quadro alérgico. Já tem um quadro alérgico. Então, eu tenho um paciente com uma asma brônquica, as primeiras indicações, olha, evite o gelado, evite a mudança de temperatura, sair sem um agasalho no frio, porque o frio é um fator desencadeante de crises de asma, de rinite alérgica, de bronquite, não de infecção. Entendeu? E criança, como é que faz com criança nessa época? É complicado. Os mais novinhos que ficam lá enrolados o dia todo, aqueles que já têm uma idade pequena, mas já começam a circular para lá e para cá. O que fazer? A conduta é... Recolhe, fecha tudo. A conduta é de bom senso. Você vai sair para a rua com um agasalho adequado e vai ficar dentro da sua casa adequadamente vestido. Ninguém vai ficar dentro de casa no calor com cobertor e também não vai sair na rua com um shortzinho. Então tudo é uma questão de bom senso. Você se adequar de acordo com o clima. Sem abuso, sem excesso, alimentação adequada, sono adequado, hidratação adequada e remédio quando necessário. Mas nessa época que você falou em hidratação, aí a pessoa não ingere muito líquido, né? Esse é o bom. Esse é o problema. E é uma coisa importante você se hidratar, você tomar bastante líquido para hidratar as vias aéreas, para que você respire melhor, respire adequadamente. Mesmo sem vontade de tomar uma água, por exemplo, vamos tomar. Um ponto bom é você ter em mente o seguinte, você não vai esperar dar sede para tomar água, você tem que se hidratar o dia inteiro. No calor mais, porque a gente perde mais líquido, e no frio também, não podemos esquecer. Nós precisamos de água todos os dias. Afinal, nós somos 60% de água, a constituição do nosso corpo. Então, no frio, apesar de nós sentirmos menos sede, é necessário a ingestão de muito líquido também, principalmente na nossa região, que é muito seca, para que a gente hidrate melhor as vias respiratórias e tenha uma respiração mais adequada. Deixar aquelas, né, Paulo, aquelas bacias com água dentro do quarto, porque a gente não está tendo muita chuva, a temperatura está seca mesmo o tempo, né? Funciona? Existe uma pesquisa que foi feita em São Paulo que realmente existe algum fundo de verdade na evaporação daquilo ali. Eu não sei te dizer ao certo se é a coisa da carochinha ou se existe mesmo isso aí. Eu, sinceramente, não vejo uma função assim provada com essa bacia. Depois você pode até se arriscar, cair dentro da bacia. Lá, vir um aquário para enfeitar. No meio da noite, hein, Paulo? Cair dentro da bacia. Tropeçar na bacia e vai ter um... Alimentação. Nessa época de frio, as pessoas, agora é uma época boa para feijoada, para rabada, para não sei o que, isso que lá. Isso é bom, fortalece o organismo. É também uma carochinha ou não? Não é. A refeição, principalmente a feijoada, que é muito mais gordurosa, ela não vai te dar um aporte de energia maior, ela vai te dar um aporte de gordura maior. É lógico que nessa época a gente tem um apetite diferenciado, então... Tem mais apetite agora, né? Tem mais apetite, no calor nem tanto, você tem uma sede maior, então acaba comendo menos, mas não tem nada a ver. O que a alimentação pode trazer é alimentação saudável e equilibrada. Tem que ter um pouquinho de gordura, a sua manteiguinha, a sua fritura, mas o principal é ter bastante fruta, bastante legume, mesmo no inverno. Leite, ovos, carne. Tem que ser uma alimentação balanceada o ano inteiro, não só no verão. Que aí todo mundo quer perder um peso, né? Faz uma saladinha e esquece que não é em 2 meses que você se alimenta o ano inteiro, a vida inteira. Porque não é voltando na feijoada, é a feijoada que aquece, né? São as doses de caipirinha excessivas, as doses de caipirinha né? excessiva e a feijoada de uma difícil digestão. Ela é quente, ela é volumosa e ela tem um aporte de gordura muito grande. Então, para o estômago, isso é o que existe de mais difícil para digerir. Então, nessa época aí, no jantar, por exemplo, tem pessoas acostumadas a tomar lá o seu cálice de vinho e tal. Isso ajuda também, dá uma relaxada? Hoje, por pesquisa, já é provado que um cálice, apenas um, de vinho que bom. Tamanho esse cálice? Um cálice, vamos dizer, de 100, 200 ml, é um cálice normal, né? Que ele realmente ajuda na prevenção de doenças cardíacas. Mas isso tem que ser um vinho bom, sem corantes, anilinas, conservantes. Deve ser um vinho bom, vinho tinto e um cálice apenas. E tem gente que pensa, se um cálice é bom, 2 é melhor, 3 é melhor ainda. O litro todo ainda é mais saboroso, né? Mais saboroso. Enfim, doutor, qualquer
situação que saia dessa orientação que o senhor deu aí, é bom procurar um médico. Procurar um médico da confiança da pessoa, né? Eu acho que com bom senso você nunca vai errar. Tem alguma orientação, sabe o que fazer, faça, não sabe, procure orientação especializada, é o melhor caminho. E fugir também dessa automedicação, né? Que é um risco muito grande. E nós temos aí vários profissionais na cidade, tanto na rede pública quanto no convênios e particulares, então não dá para ficar sem o atendimento, né? Tá bom. Doutor, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. O senhor é sempre gentil com o pessoal aqui da casa. Sem dúvida. A gente está aí para ajudar. Boa noite. Paulinho, boa noite. Boa noite, até mais. E o Leme Notícias fica por aqui. A seguir, Toninho Simeonato e Israel Camilo com o Esporte Show. Boa noite e até amanhã. Boa noite. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques de hoje. Novas tarifas telefônicas entram em vigor a partir de amanhã. Ninguém acertou e milhões da Mega Sena ficam para o próximo sorteio. Novos administradores assumem a direção da Santa Casa. Bancos particulares se engajam no programa Microcrédito do governo. Prefeitura vai iniciar campanha para sensibilizar os inadimplentes. Quinta-feira, 3 de julho. O Leme Notícias faz uma pausa e volta em seguida com estas e outras notícias. Não saia daí. João Targino de Melo, diretor do Esporte Clube Lemense, registrou uma queixa no plantão da Polícia Civil, alegando que no último domingo, uma pessoa não identificada furtou 4 pares de chuteiras do vestiário da equipe profissional. Ele afirmou ainda que está sendo caluniado pelo massagista da equipe de juniores do Lemense. João Batista estaria dizendo que o diretor do clube vendeu as chuteiras. Confira mais detalhes sobre esse caso. Segundo consta no boletim de ocorrências, o massagista da equipe dos juniores, João Batista, disse que viu o diretor do clube com um par de chuteiras nas mãos. João de Melo informou que o par de chuteiras iria para um jogador da equipe de Analândia, que veio jogar no domingo, e que após a partida, o jogador devolveu as chuteiras. O massagista não foi encontrado para falar sobre o assunto. O diretor do clube disse que registrou a queixa para se defender das acusações. Eu falei, eu não vendi chuteira, pô. Vender chuteira para quê? Se eu compro chuteira, como é que eu vou vender chuteira? Se eu sou um diretor do clube, como é que eu vou vender? Então ele saiu espalhando na cidade. Então, o meu irmão, o presidente do clube, conversou comigo, explicou, João, você tem que fazer uma ocorrência porque você é um membro do clube, você é um diretor. As pessoas não podem ficar acusando você de ter vendido chuteira. Então na cidade inteira está pensando que você vendeu. E eu não vendi nada, assim, entendeu? Então por isso que eu fiz a ocorrência, quero apurar. Mesma coisa que eles fizeram comigo, eu quero fazer com eles. Eu quero que eles provem que eu vendi. A minha imagem na cidade tá ruim, porque as pessoas pensam, pô, um cara diretor do clube tá vendendo chuteira, né? Quer dizer que fica difícil para mim, né? Para mim trabalhar, entendeu? Vocês já conversaram, você e o João Batista? Não, eu não conversei com ele, porque na realidade eu nem quero conversar, entendeu? É uma pessoa que eu considerava muito, entendeu? Uma senhora de idade. Para ele sair lá de dentro falando essas coisas, ele tinha que ter visto. Ele não pode ver uma coisa e sair falando. Primeiro ele apura. Vai atrás, vê se é eu mesmo que vendi. Só que ele tem que provar para a pessoa que eu vendi também, entendeu? Não adianta ele falar e não aprovar, né? Furto de veículo ontem à noite. Danilo José Batistella, 40 anos, piloto da aeronáutica, estacionou seu Gol ano 96 na rua Rafael de Barros para ir ao cinema. Quando voltou por volta de 11 da noite, o carro havia sido levado. Tentativa de roubo no quilômetro 181 da via Anhanguera ontem por volta de 10 da noite. O caminhoneiro Luiz Cislag, de 49 anos, disse que passou o pedágio com sua carreta Scania
e logo depois, ao parar o veículo, foi surpreendido por um elemento pardo que entrou na cabine e o ameaçou com um revólver. O motorista saiu correndo e solicitou auxílio da polícia rodoviária. O elemento não foi localizado e o caminhão não sofreu nenhum dano. Elementos entraram na noite de ontem na Agropeças Visconde, na Avenida Visconde de Nova Granada, mediante arrombamento de uma das paredes do prédio. Foram furtados um celular e R$100 em dinheiro. O alarme da empresa disparou, mas ninguém foi encontrado. A Embratel anunciou ontem o reajuste das tarifas telefônicas e que entram em vigor amanhã. O aumento será de 24,85% no DDD e de 10,64% no DDI. O reajuste foi autorizado pela Anatel na semana passada, abrindo uma crise com o Ministério das Telecomunicações, que tentava um acordo com as operadoras para parcelar em até 3 vezes. No próximo bloco você confere, Prefeitura lança campanha para cobrar contribuintes em débito com a municipalidade. Nós vamos ao intervalo e voltamos a seguir. Seu Hernani, qual o principal objetivo dessa campanha? Alguns órgãos de imprensa divulgaram hoje a lista de 345 ex-deputados e pensionistas que recebem o jeton por sessão extra na Assembleia Legislativa do Estado. Na lista constam também nomes de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão que fiscaliza os gastos públicos, e até da ex-primeira-dama Lila Covas. Dentre os nomes, alguns conhecidos dos lemenses: Tonico Ramos, Benedito Campos, Carlos Nelson Bueno, José Maria Marim, Marcelino Romano Machado, Rafael Baldassi e Raul Schwinder. Na listagem, alguns beneficiários já tiveram o pagamento suspenso e outros não foram recadastrados. A partir da semana que vem, a Prefeitura de Leme estará realizando uma campanha informativa a respeito do programa de parcelamento da dívida ativa. Quem pagar seus débitos receberá descontos e ficará com o nome limpo. A campanha já deve começar na próxima segunda-feira. Nós conversamos agora com o secretário da Administração, seu Hernani Arraes. Seu Hernani, qual o objetivo dessa campanha? Primeiramente, dar ao contribuinte mais uma chance de ele pagar os seus impostos atrasados e ficar também com o seu nome bem limpo aqui na Prefeitura e nas repetições onde ele precisa. Essa campanha deverá estender-se até dezembro deste ano. Quais vão ser os benefícios para quem ficar em dia com os cofres públicos? Primeiramente, a lei que foi votada pela Câmara e entra em vigor agora dia 1º, e no mês de agosto e setembro, quem fizer o seu acerto com a Prefeitura estará livre 100% da multa e do juro. Ele vai pagar o tributo apenas corrigido. Como deve ser o procedimento para quem quiser parcelar a dívida? Bem, quem quiser parcelar a dívida, ele tem um outro procedimento. Evidentemente que ele não terá o 100%. Ele, para parcelar, ele terá apenas 60% de desconto na multa e também nos juros. Pagará a correção e ele poderá fazer em até 18 meses, desde que a parcela a mínima seja de R$15. Onde é que a pessoa deve ir para acertar suas contas, aí, tanto com a Saecil quanto com a administração municipal? Na Saecil, lá na Saecil mesmo. E na Prefeitura, da Prefeitura, ele poderá vir aqui mesmo. Nós temos um escritório aqui na Prefeitura com advogados, tudo à disposição para que ele possa acertar da melhor maneira possível. Obrigada, senhor Hernani. Mariana Facioli para o Leme Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, interditou ontem lotes do pé de moleque da marca da Colônia, que é do Rio Grande do Sul, e também do amendoim salgado da marca Cookie, de Marília. Segundo a Anvisa, os produtos estavam contaminados com um fungo que pode trazer problemas para a saúde. As empresas, por outro lado, garantem ter um laudo técnico comprovando que os produtos não estão contaminados.
Bancos privados estão se engajando ao programa de microcrédito do governo. Os primeiros foram o Unibanco e o Bradesco. Bancos particulares já estão aderindo ao programa para oferecer empréstimos à população, em especial à população de baixa renda. Os bancos privados começam a aderir ao programa de microcrédito do governo federal com taxas menores para clientes de baixa renda. O Unibanco anunciou sua participação e colocou 34 milhões de reais nas operações. O mesmo acontece com o Bradesco, que vai disponibilizar 220 milhões de reais no novo sistema. O Unibanco, embora tenha entrada no programa, entende que a taxa de juros de 2% ao mês, sugerida pelo governo, é motivo de preocupação e acredita que 3,9% é a taxa razoável para a operação. A proposta inicial desse programa do governo é que os bancos emprestem valores entre R$ 200 e R$ 600, a juros de 2% e sem burocracia. Agentes econômicos acreditam que dificilmente outras instituições financeiras possam aderir ao programa do governo federal. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. Você vai ver daqui a pouco, milhões da Mega Sena ficam acumulados para o próximo sorteio. Nós voltamos em seguida. Pela 7ª vez seguida, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 476 da Mega Sena. O prêmio de R$ 26.800.000 ficou acumulado para o próximo sorteio, podendo chegar a 31 milhões, segundo estimativas da Caixa Federal. A Quina teve 163 ganhadores, cabendo a cada um R$ 16.837, enquanto que 11.465 apostadores fizeram a quadra e vão receber pouco mais de R$ 238. Os números sorteados na noite desta quarta-feira em Petrópolis foram 17, 20, 38, 43, 55 e 58. O sorteio do concurso 477 será no próximo sábado, dia 5. Em grande parte do estado de São Paulo, a previsão é de sol. Nas outras áreas, pode haver nebulosidade. A previsão de nevoeiros ao amanhecer, principalmente no leste paulista. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A sexta-feira vai ficar ensolarada em grande parte do dia. Não há probabilidade de chuva. A temperatura pode variar entre a mínima de 5 e a máxima de 27 graus. A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, havia prometido uma redução no preço dos combustíveis, mas resolveu dar um passo atrás devido ao mercado internacional. O governo adia a redução no preço da gasolina e espera normalização no mercado internacional. Em menos de um dia depois da ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, dizer que os preços dos combustíveis cairiam essa semana, ela recuou e divulgou nota, informando que os preços no país não serão reduzidos enquanto o petróleo no mercado internacional estiver subindo. Segundo o Ministério, isso é devido a uma greve na Nigéria, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. A greve já dura 3 dias e não há perspectivas de acabar. Enquanto isso não ocorrer, o jeito é economizar e esperar uma posição do governo. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. A Santa Casa de Leme tem nova administração e o grande objetivo agora é manter a instituição funcionando, apesar dos graves problemas financeiros. Para falar conosco sobre este assunto e dos projetos futuros, a nova administradora, Cristina Missão, e também o tesoureiro Juraci Dadil. Cristina, boa noite. Boa noite. Juraci, boa noite. Boa noite, Bispo. Prazer recebê-lo. Cristina, e aí?
estamos O na que você luta. vislumbra? É uma semana que você está É, uma semana comando, que né? a gente está na administração, né? E a gente está o início de uma nova luta, uma nova jornada e tentando resolver da melhor possível o problema da Santa Casa. O Juraci, como tesoureiro, continua no cargo. Mudaram-se muitos os nomes da mesa ali, Juraci, do pessoal administrativo ou não? Não, foram poucas mudanças. Foram poucas mudanças. Foram bem poucas mudanças e, no momento, inclusive para colaborar com a própria Cristina, eu vou me manter como tesoureiro até que for possível da minha parte e for necessário da parte dela, assim, entendeu? E essa questão financeira, Juraci, como é que está, Dadil? A questão financeira, bispo, ela é grave. Não é de conhecimento de todos. Já nós tivemos aqui outras vezes falando com você. Já era grave e consequentemente, esses problemas vieram se agravando a cada dia. Nós não temos assim uma previsão de quando isso vai se resolver. Nós simplesmente temos assim um grupo trabalhando, fazendo de tudo, quase que até o impossível, entendeu? Para tentar, se não resolver, pelo menos amenizar esse problema, que não é fácil. Você sabe que o problema de Santa Casa não é a Santa Casa de Leme. Não é privilégio nosso, vamos dizer assim, não né? é. Às vezes a própria população fica preocupada, os meios de comunicação ficam preocupados, todo mundo fica preocupado com uma situação que todo mundo começa a comentar. A situação de Santa Casa é difícil. Pode fechar, deixa não tem isso, pagar não tem aquilo, aquilo, é um perigo, tal, mas não é. Não é assim. Fechar, baixar a porta, isso jamais, né? Não, você vai entender uma coisa, isso daí nós temos uma só Santa Casa. Jamais nós podemos pensar em fechar a Santa Casa, mesmo que tenha que cada elemento se arregaçar as bancas e trabalhar um pouquinho, mas nós vamos continuar de pé, com certeza. O governo do estado, me parece que a questão de uns dias atrás, mandou aí um dinheiro para as Santa Casas de algumas cidades do interior. A de Leme foi privilegiada nisso ou não? Não, por enquanto não. Não teve nada de... Não, o que nós temos em andamento são 2 emendas parlamentares, mas que ainda acho que vai demorar um certo tempo para chegar em nossa mão esses recursos, que um é do Sr. Chico Graciano, do Nelson Marquiselli. Mas os trâmites legais é muito demorado para isso, porque são várias circunstâncias que tem que passar. Então, por enquanto vai demorar um pouco. Agora, quanto ao repasse do governo, nós não temos nenhum. Houve uma informação, inclusive liberado, a questão de uns 15 dias atrás. Citavam-se algumas cidades, algumas dentre outras que estariam sendo beneficiadas. E me parece que havia qualquer coisa para cá. Também não era nenhuma fortuna que viesse arrumar a casa de ninguém. Mas, enfim, me parece que houve uma informação dessa aí. Com relação à prefeitura, nós sabemos aqueles problemas todos. Vocês tiveram uma reunião, parece que a coisa está mais engrenada, a amizade voltou a reinar, o ambiente ficou mais calmo, e isso é importante. Nossa, sem dúvida. Uma parceria nessa hora acho que é a melhor solução para a cidade. Nós estamos conversando, mas ainda tem muita coisa para amadurecer. A gente está com muitas ideias, muitos projetos em vista, mas isso aí é mais um longo prazo. Sei, mas de qualquer forma existe uma boa vontade. Nossa, demais. Tanto da parte dos médicos como da parte da prefeitura, da secretaria, estão todo mundo se empenhando a ajudar a Santa Casa nessa fase difícil. Ô Dadil, essa questão financeira que é realmente o grande entrave de qualquer instituição, de qualquer comércio, de qualquer empresa, se não tiver o dinheiro a coisa realmente funciona. Na sua análise, como é que dá para fazer daqui para frente, enquanto esses dinheiros não começam a vir aí, ou do governo, ou de ajuda da própria prefeitura, enfim? Olha, bispo, nós estamos tentando envolver até o corpo clínico. E nós estamos sentindo que está existindo assim uma boa vontade, inclusive deles, entendeu? Que é uma coisa até lógica, porque se você for analisar bem, não tem sentido médico sem Santa Casa e Santa Casa sem médico. Então, nós estamos trabalhando no sentido de resolver de alguma forma. Como nós vamos resolver? A curto prazo, nós não temos nenhuma
uma boa notícia para te dar e falar assim, ó, nós vamos resolver isso aqui dentro de 15 dias, dentro de 20 dias. Não, isso é praticamente impossível. Mas agora, com essa aproximação da prefeitura, é a grande parceira nossa. A prefeitura também precisa da Santa Casa, que afinal de contas ela tem a rede pública, mas todo o problema mais grave ele vai... Santa Casa que resolve, né? Resolver, entende? Então é uma parceria que com certeza ela é bem-vinda, a gente já aguardava por isso há algum tempo, me parece que algum problema que havia foi resolvido e daqui para frente vai ser uma luta, nós vamos procurar políticos, a saída... Chapéu na mão. Exatamente, a saída que nós temos agora, de imediato, seria a única. Procurar a humildade e procurar político. Infelizmente, nós não somos culpados de um rombo que o SUS provoca mensalmente. Então, eu acho que isso daí é de responsabilidade do Estado. E nada mais justo do que a gente dar as mãos aqui em Leme com toda a nossa população e procurar os políticos que eles têm que ajudar a resolver. Entende? A saúde é dever do Estado, não é dever de meia dúzia de cidadão que vai ter que arcar com toda a responsabilidade. Acho que é o momento da gente sair em busca de verbas, sejam lá os valores que forem. Não importa se é 100, se é 200, se é 500. O importante é sair e conseguir alguma coisa. Cristina, sempre quando existe ou há esses problemas financeiros, o primeiro tesourão vem por parte dos fornecedores. Como é que está esse meio de campo aí? Olha, tá difícil, viu, Bis? Porque a gente, com os débitos em questão, a gente é obrigado a buscar outras fontes, outros preços. E com isso, a dívida vai aumentando, vai cada vez mais, porque a gente deixa de comprar daqueles fornecedores que têm os preços mais baixos por causa do crédito nosso. Sim. Então, a dívida mantém. A gente está buscando sanar da melhor forma possível os principais fornecedores nossos para a aquisição do melhor preço, para não aumentar mais o rombo. Mas eles chegam a ameaçar com cortes e tal? Não vamos entregar mais? Não. Inclusive, são poucos os fornecedores que levam a protesto e eles estão procurando a gente, fazendo as maiores propostas em 15, 20 vezes, sem juros, porque eles estão entendendo também a situação da Santa Casa e de todas as Santas Casas, né? Então, eles estão também havendo muita colaboração por parte deles e eu acho que nós, chamando vários para negociação, eu acho que tende a caminhar por esse lado aí, pela negociação. Agora, internamente, a Santa Casa, no que diz respeito a equipamentos, medicamentos, estrutura no sentido de atender mesmo, da parte médica mesmo, isso tudo está em ordem, não falta nada, tem algum problema, alguma máquina quebrada? Não. Quanto a isso, a população pode ficar descansada, que nós não vamos deixar faltar medicação para nenhum paciente, seja SUS ou seja convênio, qualquer tipo. A gente se compromete perante a toda a cidade que nós pretendemos não cobrar nenhuma taxa além... Tem uma taxa além do permitido, não, porque não se permite cobrar taxas, principalmente do SUS. Mas quanto a isso, a gente não vai deixar. É nosso intuito manter a continuidade do tratamento que vinha até então, de não faltar nada para o paciente, que é a nossa principal responsabilidade com isso, né? E o pessoal, os funcionários, com relação a pagamentos, essa coisa toda, também entendem, caso isso venha acontecer futuramente, uma falta de pagamento, um atraso? Inclusive, nós estamos em época de dissídio, né? Aumento dos salários. Todos os funcionários estão sabendo da situação da Santa Casa. A gente está fazendo várias propostas para eles. Está sendo bem aceitas as propostas nossas, embora o nosso sindicato de Campinas não aceita a nossa ideia, a nossa sugestão. Mas os funcionários estão de pleno acordo com a nossa proposta, estão entendendo. A gente tem várias coisas atrasadas com os funcionários, mas nem por isso eles estão cobrando, não estão se falando em greve, estão colaborando também com a nossa Santa Casa. Você sentiu, pelo jeito aqui, que o pessoal realmente
deu as mãos aí no sentido de começar uma vida nova. O que o Dadil falou, o que passou, passou. Nós vamos começar daqui para frente, vida nova, ideias novas. Então eu acho que é por aí que tem que continuar. Deixa esse disse que disse, daqui não me disse. E porque não vai levar nada, né, Bispo? Se não levou na hora do bate-boca, não leva nada. Não vai levar agora. E a sua função é buscar dinheiro, né? Esses milhões da Mega Sena aí, não pode fazer um joguinho em nome da Santa Casa para dar uma sossegada? Né? Não vamos mexer com o joguinho, né? Nós precisamos proteger o dinheiro da Santa Casa até o último tostão, não podemos arriscar em nada, não. Qual é a verba mais próxima para chegar aí, que pode... É de deputado, é do Estado, é do SUS, ou o que você acha aí que pode vir pintar aí? Olha, Bispo, na realidade, nós temos o nosso teto. Né? Infelizmente, nós somos obrigados a dizer que é o seguinte, hoje nós estamos lutando em cima do nosso teto, que é R$203 mil, não é isso? Agora nós tivemos um pequeno aumento de teto, então dá em torno de 209. Esse é o dinheiro do SUS. Isso, o dinheiro que vem do Ministério, isso. Nós não podemos hoje, no momento, eu prever para você que existe alguma verba a curto prazo, não, mesmo porque com a mudança do governo, também houve uma mudança no sistema de distribuição dessas verbas, de repasse dessas verbas. Na gestão passada, inclusive nós tínhamos o Gerola lá em cima que sempre nos ajudava, né? Ele estava lá, ele tinha interesse. Agora ele está na Anvisa, né? Exatamente. E mesmo a sistemática de repasse mudou. Entende? Não é mais simplesmente que o deputado coloca uma verba no orçamento lá e que ela, dentro de um prazo, ela já é destinada... Não, ela passa por algumas análises. Ela caminha um pouco mais agora. Exatamente. Embora a saúde caminhe mais rápido, né? Exatamente. A saúde não pode esperar. Não pode esperar. E a doença, então, é um terror. Cristina, eu acho que, pelo seu semblante, a coisa daqui para frente pode, naturalmente, ter um pouco mais de calmaria. E esperamos que você possa levar esse fardo aí um pouco mais tranquilo, principalmente com a ajuda aí de todo esse pessoal que está te apoiando aí. Eu estou tendo o apoio de toda a mesa administrativa, a retaguarda está boa, tenho apoio dos médicos, dos funcionários, todo ao nosso lado. Eu acho que a gente tem tudo a vencer. Muito bem. Dadil, quanto dinheiro não vem, se algum abnegado tiver alguma coisa sobrando? Com certeza, nós aceitamos qualquer doação. Inclusive, esses dias eu estava comentando com o próprio grupo nosso, Cenizão, e um grupo da cidade me procurou, inclusive não devo nem dizer o nome, que eles estão dispostos a nos ajudar, e eu disse para eles o seguinte, o momento financeiro da Santa Casa chegou num ponto que nós não podemos nos dar o luxo de enjeitar nada. Se vir da igreja, se vir da loja maçônica, se vem de jogadores de futebol, não importa de onde venha. O importante é que alguém nos dê a mão, e vamos tocar, porque a Santa Casa não pode parar. Correto. Muito bem. Cristina, obrigado pela presença, sucesso aí, viu? Obrigada. Obrigado, Dadil. Eu que agradeço mais uma vez, Bispo, e sempre que a gente tiver alguma notícia boa, nós estaremos aqui. Mas quando as notícias não forem tão boas assim, você traz também para a gente passar, para dividir um pouco a carga. Exatamente. Tá bom? Com certeza faremos isso. Obrigado, boa noite. Boa noite. O Leme Notícias termina aqui. Em seguida você fica com o Esporte Show. Boa noite e até amanhã.